Como financiar um imóvel com uma taxa de juros de 7% ao ano, mesmo agora que os bancões estão fazendo financiamento imobiliário com taxas de 12, 15, 18% ao ano para financiar a casa própria. E olha, não só está cara a taxa de juros, como também não tem recursos disponíveis. Então, mesmo que você queira fazer um financiamento no banco, nem sempre você vai ter recursos disponíveis para comprar a casa própria. A taxa atual dos bancos, aqui quem está ganhando, quem está lá em cima é o Bradesco, que inclusive está diminuindo a taxa de juros agora. A Caixa sempre puxando para baixo a taxa de juros do financiamento imobiliário, mas numa média está em 12,3% a taxa de juros do financiamento imobiliário nesse momento, tá? Bons tempos, lá em 2020, 2021, que a taxa de juros estava na faixa de 7,5% ao ano. Isso a gente não vai ver tão cedo novamente, dado que o histórico aqui que nós temos é taxa de juros de 9, 10% ao ano. Agora 12,5% ao ano é pesado, né? E não, essa estratégia que eu vou te explicar aqui não é sobre consórcio, embora seja uma estratégia interessante também de alavancagem patrimonial, se fizer do jeito certo, mas não é sobre isso. Muita gente está utilizando essa maneira de financiar imóveis que eu vou te mostrar aqui para adquirir a casa própria, sim, para constituir aquele apartamento, adquirir o apartamento dos sonhos, mas principalmente estão utilizando essa estratégia para fazer investimento imobiliário, para multiplicar patrimônio, tá? Ela funciona muito bem para quem tem um pouco de recurso e quer multiplicar patrimônio fazendo compra de imóveis e venda ou até mesmo de locação. Então vamos analisar tudo nesse vídeo aqui para você entender como utilizar essa estratégia para você multiplicar o seu patrimônio no mercado imobiliário também, fazendo financiamento com taxa de juros extremamente atrativa. Então, no contexto de mercado hoje, como eu mostrei naquele gráfico anterior, a taxa de juros hoje para imóveis de até 2.250.000 está de 12% ao ano mais TR, tá? Porque esses recursos vêm da poupança e tem essa trava de 12% ao ano. Para imóveis superiores a 2.250.000, financiamento aí é livre mercado, pode ser 15%, 18%. Taxa de juros ela varia bastante no mercado, porque a Selic está muito alta, enquanto ela não baixar, essa taxa de juros não vai cair. Quem se safa ainda é o segmento popular, imóveis de até R$500 mil, que financiam pela Minha Casa Minha Vida. Mas não é essa a questão. Hoje, com taxa de juros alta, na casa de 2 dígitos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está 15% ao ano, vai começar a cair em 2026, mas os fundamentos, independente do momento que você assistiu o vídeo, os fundamentos permanecem. Com taxa de juros alta, a melhor estratégia de financiamento de um imóvel é a aquisição de um imóvel na planta. Por quê, Léo? Porque você faz um financiamento direto com a incorporadora e todo o período da construção, que vai de 36 até a 60 meses, cerca de 5 anos, está em período de obra. Obrigatoriamente, a construtora só pode corrigir o contrato, não por taxa de juros, por IGPM, por IPCA, colocar taxa de juros além do indexador de correção, mas somente pela correção do CUB, custo unitário básico, ou INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. E, historicamente, esses indicadores que corrigem o custo da obra, eles variam de 4% a 7%. Então, vamos considerar aqui 7% ao ano, é a taxa máxima que você vai pagar de correção desse empreendimento durante a construção. Nós logo vamos fazer um cálculo aqui detalhadinho, numa planilha, para você entender como que funciona isso, mas quero que você entenda de maneira geral. Então, você vai lá, compra um imóvel, por exemplo, de R$1 milhão, com uma entrada de 10%, ou seja, R$100 mil. Hoje você puxa, estica, consegue ser 100 mil. E os outros 900 mil reais você parcela direto com a incorporadora em 60, 72, 100, 120 vezes, que é muito o caso aqui do litoral norte de Santa Catarina, por exemplo, parcelar direto com a incorporadora em 120 vezes. Dessas 120 parcelas, supondo que 60 vai ser ainda durante a entrega do empreendimento, cerca de 5 anos, e os outros 5 anos é pós-obra, você já está morando, ou até mesmo você já revendeu esse empreendimento. Se você revendeu, você já repassou esse saldo devedor para o seu cliente, para quem comprou de você, senão você vai pagando essa parcela diretamente. Durante a obra, você paga apenas a correção, CUB ou INCC, de 4% a 7%, geralmente é o que varia. Só que esse imóvel, durante a obra, ele varia, ele valoriza muito mais. Então, você está comprando um imóvel de R$1 milhão, mas ele está valorizando 10, 15, e dependendo do momento do mercado, não cria expectativa disso, 20% ao ano. Tá? Em 5 anos é possível dobrar o preço desse imóvel. 50% de aumento, sim, é bem razoável. 75% de aumento é se você escolher um bom empreendimento, uma boa localização, realmente um produto bom e acertar o timing de mercado, que não necessariamente depende só de você, é uma macroeconomia, queda de juros, a injeção de caixa, como aconteceu a pandemia,
tem uma alavancagem, o preço salta desse imóvel e você consegue surfar essa valorização mantendo a sua correção durante a obra de apenas 4 a 7% ao ano. E lá no final da obra, supondo que você não vendeu, supondo que você vai usar, ou mesmo que você quer surfar um pouco mais a valorização, que não é mais eficiente depois de pronto o empreendimento, aí você vai pagar uma taxa de juros de mercado ou vai para o banco, financia o empreendimento lá em 2028, 2029, 2030, considerando que você está assistindo esse vídeo em 2025, 2026, e lá naquele momento, lá na frente, a taxa Selic não vai mais estar em 15%. Ela vai ter caído. Essa é a estratégia que é você adquirir, comprar aos sons de canhões, vender aos sons do violino. Quando a Selic cair, e ela vai cair, ciclos de mercado é assim mesmo. E 1, 2, 3, 4, 5 anos, sabe lá Deus quando, aí você vai para o banco, financia o saldo devedor, ou continua pagando a parcela, só que daí a parcela pós-obra dessa incorporadora vai ser uma correção de IGPM ou IPCA, que vai adequar, vai corrigir a inflação desse custo de capital, mais um juros de 0,5% até mesmo a 1% ao mês. Então é salgado, não vale a pena em muitos casos, vale a pena você ir para o banco ou fazer a quitação, ou mesmo vender antes de você ter a entrega das chaves, que é o melhor dos cenários, você vai ver aqui no cálculo. Então, antes de a gente ir para a planilha, mais um ponto, imóvel na planta valoriza entre 50% e 75% durante a construção, em torno de 5 anos, mais ou menos, esse é um ciclo, e você trava o preço de hoje com apenas a correção do custo da construção durante a obra. Maravilha, né? Esse é um financiamento muito abaixo do custo do crédito imobiliário tradicional de mercado, porque ao invés de você comprar o imóvel pronto, claro, se você tem a necessidade de morar logo em um apartamento, aí tá tudo bem, você vai comprar o imóvel pronto. Mas se você pode se planejar, ou se você está fazendo um investimento imobiliário e você compra lá na planta, no pré-lançamento ou no lançamento e surfa toda a valorização durante a construção desse projeto. Ó, já deixei aqui a planilha pré-preenchida para te dar um exemplo de um imóvel de R$1 milhão. Se for comprar um apartamento na planta de R$1 milhão, dando uma entrada de 10% em uma parcela, 45% desse valor, desse 1 milhão, em 120 vezes. Os outros 45% em reforços anuais, 8 reforços anuais, vai dar 56 mil por ano, tá? Perfeito. Uma correção de obra de 0,56% ao mês, que é proporcional a 7% ao ano, que é a taxa mais alta do INCC, provavelmente você vai pegar em 2026, 27, 28, 29, 30, uma correção menor do que essa, mas vamos considerar o pior cenário, onde que vai mais desembolsar, uma correção pós-obra desse capital de 1% ao mês, mas o objetivo, se você for fazer o investimento para a revenda, você vai vender antes de pegar essas parcelas no pós-obra, tá? E uma valorização aqui de 1% ao mês, 1,2, 1,1, aí você vai decidir o quanto que você quer pesar a mão aqui, tá? É mais ou menos isso. Vamos colocar aqui 1% ao mês, 1,2% ao mês aqui, para entender se isso faz sentido. Claro que você vai pegar um timing de mercado, onde a economia está recuperando, 2026, 27, 28, a Selic está caindo, preços dos imóveis começam a aumentar e aí você surfa uma valorização. Também é importante escolher um bom projeto, uma boa incorporadora, numa boa região, onde tem um desequilíbrio ou esteja saudável a oferta com a demanda. Não pode ter muita oferta, senão você tem dificuldade na revenda desse empreendimento. Você adquiriu lá no mês 0, quando assinou o contrato, 12 meses depois iniciou as obras, em 48 meses elas foi entregue, então totalizando 60 meses. E aqui eu coloquei que você vendeu no 56º mês, ou seja, os 4 meses antes aqui de finalizar a obra, tá? Então, no mês estimado de venda, você vendeu aqui um pouquinho antes de terminar. Beleza, vendeu por 1.950.000, que foi a valorização que você teve durante esses 5 anos. Valorização nominal, né? Tem a inflação aí junto, assim como qualquer renda fixa ou qualquer investimento que você for fazer na Bolsa de Valores, você também só vai olhar o valor nominal e depois descontar o custo de capital. Beleza, vendeu por esse valor, descontando comissão dos corretores, cessão de direitos da incorporadora, aí você tem uma parcela, uma entrada de uma vez, 120 vezes as parcelas mensais, nós já deixamos claro aqui, uma rentabilidade ao mês de 1,85%. Perfeito? 56 parcelas, 606 mil foi teu aporte no 56º mês, somou 606 de exposição com a correção que você teve durante esse período, né? Porque veja, você teve a correção aqui que a gente está falando de 0,56, 7% ao ano, então o teu custo do financiamento foi basicamente a correção, você tem um saldo
você tem um saldo devedor que você não pagou aqui, cerca de 470 mil reais, porque você repassou, você vendeu essa unidade e teve um lucro de 629 mil, já descontando os 606, ou seja, você dobrou de patrimônio em cerca de 5 anos, tá? E aqui, claro, você pode brincar e ajustar, ser mais conservador na valorização, pesar um pouco mais o aumento do custo de obra para ver se faz sentido. Mas olha só, você consegue uma rentabilidade aqui anual superior a 20% ao ano. Ah, mas a Selic hoje a rentabilidade na renda fixa dá 15% ao ano. Hoje é justamente nesse momento de Selic alta que é o momento de renda fixa boa e tudo, que é o momento de sair da renda fixa e ir para a renda variável, se posicionar. Sejam ações, se você gosta, seja reinvestir na sua própria empresa, se é o que você gosta, ou materializar o seu patrimônio no mercado imobiliário, para você ter segurança e uma rentabilidade constante quando a Selic começar a cair, que é o que vai acontecer a partir de 2026. E um ponto muito importante, supondo que você vai comprar para morar esse apartamento, o que vai acontecer daqui 5 anos, quando esse empreendimento for entregue? Provavelmente a taxa de juros do crédito imobiliário vai estar mais barata, e aí você consegue financiar esse imóvel com uma taxa de juros bem mais atrativa, se é o caso de você fazer a aquisição para moradia, ou mesmo fazer a quitação e assim por diante. Mas é justamente no momento com as taxas Selic alta que é o melhor momento para ingressar no investimento imobiliário. E veja, isso é um fundamento para qualquer mercado, mais uma vez, é um fundamento de qualquer mercado. E dessa maneira você transforma essa taxa de juros alta do financiamento imobiliário em oportunidade, ao evitar um financiamento imobiliário nos anos mais caros que são os atuais. Inclusive, se você quer investir comigo com a CP8 Empreendimentos em imóveis na planta e surfar essa valorização, colocar essa teoria em prática, que é o que muita gente faz há muitos anos investindo no mercado imobiliário, em planta, eu vou deixar um link aqui na descrição. Nesse link, você vai fazer a aplicação para investir comigo e com a CP8 Empreendimentos. Vai colocar seus dados aqui, meu time vai entrar em contato contigo para te apresentar como funciona esse modelo de investimento em imóveis na planta para você alavancar patrimônio, ou mesmo para você adquirir seu apartamento na planta para usar como veraneio aqui no litoral norte de Santa Catarina. Essa é uma estratégia. Por isso, faça sua aplicação para você diversificar seus investimentos no mercado imobiliário da maneira correta. Faça sua aplicação porque eu tenho certeza que você vai gostar. E você vai pegar justamente o momento de Selic mais interessante. Se a gente fazer um paralelo aqui dos últimos 10 anos, 2015 para 2025, a história não se repete, mas ela rima. Isso aqui é os dados dentro do próprio site do governo, da taxa Selic, do Banco Central. E muito semelhante, né? Agora vai começar a queda a partir do começo de 2026 e possivelmente pode ser que a gente veja algo semelhante a essa queda que aconteceu lá de 2016 a 2017. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais lento, mas de qualquer maneira você vai justamente nessa inversão, diminuindo o Selic, diminui taxa do crédito imobiliário, aumenta o volume de pessoas adquirindo a casa própria, que é o momento de você sair da operação, de você vender esse ativo, esse apartamento, esse imóvel que você fez a aquisição. Mais uma vez, compra os sons dos canhões e venda os sons dos violinos. E se você quer entender mais sobre investimento em imóveis na planta, eu vou deixar aqui um vídeo sobre os principais cuidados que você tem que ter ao investir em imóveis na planta para multiplicar seu patrimônio. Assista, porque eu tenho certeza que você vai gostar.